verdade, muito importante. Melhorou bastante. Eu percebi que melhorou bastante tocando lá. Sim. Tipo, os 3 meses que eu peguei a fio, que eu tipo, voltava embora, pegava 3 meses, peguei 3 meses a fio, até mudar minha escala de trabalho. Uhum. Aí, nossa, melhorou, tipo, 100%, 100%. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui pra gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! O meu nome é William, tenho 29 anos, comecei no violino com 13 anos, comecei pela igreja, né? Bom, aí aí foi até oficializar na igreja e fiquei. Aí depois eu falei que era hora de dar um start, aprender novos conhecimentos, né? Aí eu comprei o curso, né, pra aprender, só que daí aconteceu um monte de coisa, daí... O começo foi bem, os três primeiros meses foi ótimo. Nossa, fui pegando todo dia, todo dia. Aí o meu serviço mudou, aí eu tive que ficar lá em São Paulo trabalhando agora. Aí eu fico mais pra lá do que pra cá. Aí como não consigo levar o instrumento, né, porque todo dia trabalhando, aí quando eu venho pra cá, fico um pouco com a família, estudo um pouquinho, mas bem pouquinho. Aí às vezes tem as coisas pra fazer aqui. Trabalha com o que hoje, Will? Eu trabalho na penitenciária. É um trabalho bruto. Um pouquinho mais bruto. E aí é 12 horas direto, às vezes trabalho de manhã, trabalho à noite, depois já emenda outro plantão. É complicado. É Mas aí quando pesado eu tô mesmo, pra, pesado. é, aí quando eu tô pra cá, eu tento pegar um pouquinho no curso, quando dá também, né? Sim. E você já tocava já há muitos anos e tudo mais ali e tal. Mas, Sim, mas sim, quando mas... você entrou no curso, você fez a parte que tinha que fazer ali do básico, dos primeiros módulos e Sim, tudo mais. sim, dos primeiros módulos, só arco, né? Só o arco primeiro, conhecendo as notas, né? Aí eu ia dando uma passadinha à frente, né? Sim, sim. Como Não, as é notas normal, assim, já pra quem já fazia. toca, é normal. Eu falo sempre pra começar dessa parte mesmo, inicial, mesmo que já toca há algum tempo, né? Porque muitas vezes a gente vê coisas que nunca viu, fazer exercício com metrônomo, divisão de arco, etc, e tal. Então, isso daí foi o que mais pegou, né? O metrônomo, né? Que é o tic-tac, né? Fica ali, tic-tac, tic-tac. Aí, puxa vida, atrasei na nota, ou entrei um pouquinho mais adiantado. E, não, e ainda mais quando você tá há muito tempo sem fazer desse jeito, e Sim, quando precisa fazer, tipo, é difícil, mas todo mundo sofre no começo. Quem toca há mais tempo, mais ainda. Principalmente, assim, na igreja, eu tenho vários alunos, né, da igreja, da congregação e tal, que começaram do zero e depois se oficializaram, ou que já tocavam e depois entraram no curso. E, cara, quem mais sofre é quem já tocava. porque não tá Porque, acostumado, né? exato, que você fica ali sempre tocando as mesmas coisas, do mesmo jeito. E meio que assim, Sim, você meio que. Não é que você ignora, mas quando você passa a repetir tantas vezes aquela mesma coisa, de tocar na igreja e tal, beleza, tem a variedade dos hinos. Mas assim, sim. não é um negócio super técnico, difícil de tocar, não tem nada muito complexo, né, Não, assim, nos não tem hinos. nada complexo, é tudo mais Então, tranquilo. é difícil porque chega num ponto que aí você faz tudo tão no automático, e aí até ritmo, assim, até questão de, por exemplo, tem um hino, eu não lembro o número não, viu, porque já faz muito tempo, né, que eu toquei na congregação, mas Uhum. tem um hino que ele é todo com coxinhas pontuadas, assim, é lá dos hinos de jovens lá, acho
que é pam 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 Uhum. pam 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 pam. Cara, quase nenhuma comum toca isso do jeito certo. É porque Porque eles ligam, né, uma na outra, né? é, Eles não, vão ligando. e aí fica parecendo uma tercina, na verdade. Tipo assim, fica pam 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 pam. Mas isso tá errado, porque isso tá dividido em três, na verdade, tá fazendo assim. Pam 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 pam. Isso tá errado, porque não é esse ritmo. É deveria dividir em quatro pedacinhos isso. Então, Sim. pam 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 pam. Então Tá. é mais longa a colcheia e mais curta a semicolcheia. Mas quase ninguém toca assim. Porque, assim, seria o certo. O certo seria isso. É uma, Sim. digamos assim, é uma forma de pensar mais marcial, né? Quando a gente vê essa pontuada, né? Pam, 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 pam. Mas nenhuma comum toca desse jeito. Porque você vai lá e vai tocando, tocando, vai ficando, vai Sim. amolecendo o ritmo, sabe? Vai ficando aquele negócio meio. Aí tá Sim. quase igual. Às vezes tá. É tudo a mesma coisa, a mesma nota. É. Então, assim, é normal, acontece, porque você tá num ambiente que não exige tanto e você não tá estudando, tem coisas, várias coisas técnicas que você nunca pensou, então é normal ter essas dificuldades, né? Mesmo sendo um conteúdo tão básico, mas você fala, pô, mas é tão besta, né, fazer esses exercícios, assim, mas realmente é muito importante fazer, né? Verdade, muito importante. Melhorou bastante. Eu percebi que melhorou bastante tocando lá. Sim. Tipo, os 3 meses que eu peguei a fio, que eu tá, tipo, voltava embora, pegava 3 meses, peguei 3 meses a fio, até mudar minha escala de trabalho. Uhum. Aí, nossa, melhorou, tipo, 100%, 100%. E com um negócio tão besta, né? E que muda tanto, né? Tecnicamente, assim, de E muda controle, né? tanto. De produção de som e tal. Uma coisa que mudou bastante foi a posição da mão do arco. Mudou Hum, bastante. O arco parou de, tipo, pular, tremer na corda. Não que ele parou muito, mas ele já deu uma melhorada, ele já ficou mais firme o som. sim, Mas é do jeito da mão, o jeito de colocar o, a espalheira no ombro sim. já mudou também. Já Você vê ficou mais. coisas que há tanto tempo, né, você tava fazendo ali e tal, e não tinha resolvido, assim, né? E é só Sim, questão de pequenos ajustes fazem muita diferença, né, realmente. verdade. Então, mas legal saber disso. É, e você lembra como que você chegou em mim, assim? Você lembra como que você me conheceu? Onde você me viu? Tava vendo um YouTube. vídeo, caçando vídeo no YouTube. É, tô no vídeo no YouTube. Que a gente gosta de ver música, essas coisas, né, no YouTube, lá ensina bastante, né? Aí, puf, Arthur Lauto. Aí, daqui a pouco, a hora que vai ver, tem um monte de vídeo lá explicando, desde o básico até o mais avançado, né? Sim. Aí, corda, espalheira, como posicionar. Aí eu fui dando uma caçadinha ali, né? Aí, quando abriu o curso, eu falei, opa, acho que agora dá pra fazer. Sim, É, legal. Ah, e não vou nem perguntar se o curso fez diferença, porque só pelo que a gente já conversou aqui, realmente fez diferença, né? Assim, nessa questão muita técnica. diferença, muita diferença, a parte técnica. Legal. E o que você vê, assim, hoje, qual que é a sua maior dificuldade, assim, com o violino? O que você acha que te pega mais? Nossa, Arthur. Puxa vida. Rapaz, eu acho que o que me pega mais dos módulos que eu fiz bastante é tipo uma mudança de posição e notas rápidas. Tipo um monte de nota no mesmo arco. Você tem que Sim, tipo, subir, descer. ligado e tal. Aham. Muito, muito difícil, muito difícil. Tipo, tem que fazer rapidinho. Aí é muito difícil. É que nem fala, né? O certo é começar devagar, né? Estudar devagar, lento, uma nota por nota. Aí depois ir subindo a velocidade. Ah, mas só que a gente não respeita muito, né? Já quer fazer tudo de uma vez só. Não, tem uma frase que o Isaac Pellman fala, né? Que é um violinista, tipo, top Sim, 5 no famoso. mundo, né? Que Sim. ele fala, cara, assim, a principal coisa do estudo é estudar devagar. Ele falou, às vezes a pessoa me pede um autógrafo, eu vou lá, né, escrevo meu autógrafo. Quando ele falou, quando é uma pessoa jovem, eu escrevo assim, ó, estude lentamente. Porque é o que menos se faz e é o que mais dá resultado, né? Assim, não tem como já ir direto tocar rápido se você não está conseguindo tocar organizado no lento, né? Então, assim, primeiro tem que organizar,
tudo, né? A arcada, a movimentação, o quanto de ar que eu vou usar, os dedos, encaixar com o ritmo no metrônomo, papapá, beleza. Aí quando encaixou, e também não é assim, fiz lento e vou pro rápido direto, né? É subindo gradualmente mesmo, assim, fiz, sei lá, no 60 BPM lá no metrônomo. Deu certo? Então subo pro 70, não é do 60 pro 120, né? É verdade. Então, é ir subindo, sabe? Mas assim, poucas pessoas têm essa paciência de construir. Mas é importante, porque para tocar um negócio rápido, tem que estruturar ele lento primeiro, assim, sabe? Mostrar pro seu cérebro, ó, é isso que é o jeito certo. E aí você vai repetir isso um pouquinho mais rápido depois um pouquinho mais rápido. Porque se você vai direto no rápido, cara, assim, o cérebro dá um nó mesmo, e os dedos em banana, tudo, e toca fora da ordem, e mexe. Aí não fica igualzinho, né? Tipo, as sequências de semicolcheia, por exemplo, assim. Sei lá. Vamos supor. Aí sai assim. Porque os dedos não tá Sim, controladinho, né? é Então, verdade. se você fizer isso lento, aí dá pra fazer. Aí depois aumenta um pouquinho. Aí mais um pouquinho. E aí o dedo vai entendendo. Opa, o dedo não, né? É o cérebro, né? Quem comanda o seu Sim, cérebro. sim. Mas tem que construir isso lentamente, assim, sabe? Não dá pra se jogar e vai falar, não, vou fazer aqui e vai dar certo, porque não vai dar, senão vai ficar igual lá na igreja, lá, pá, lá, 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 lá. E aí vai de qualquer jeito. Verdade. Verdade mesmo. Não, legal, a gente vai dar uma trabalhada nessa parte e tal, tudo mais, né? Agora me fala uma coisa, assim, você com o seu tempo de prática e tudo mais. Hoje você falou, não tô conseguindo estudar muito, tô nessa de vai pra lá, trabalha, não volta e tal. Mas como que você tenta organizar isso, pelo menos, ou como você estava organizando, né? Assim, quanto tempo você tinha para estudar, como que você estava pensando, quantas vezes você conseguia fazer isso por semana e tal. Então, quando eu estava conseguindo estudar, eu estudava um dia sim, um dia não. Um dia Uhum. sim, um dia não. Eu estudava em média de 3 a 4 horas. Bastante tempo, né? É porque eu tinha o dia livre, né? Eu tinha o Sim. dia inteiro livre. Aí eu começava das 2 e parava às 5. Uhum. Às vezes eu começava de manhã, começava às 10, parava meio-dia, almoçava, voltava 1 hora e pegava e ia direto até às 5. Sim, sim, não, Então, bastante tempo. mais desse jeito, porque tem que estudar, né? Tem que estudar e repetir. E Uhum. repetir o que estudou. Não é importante. Mas, assim, tenta realmente. Sabe, tem uma coisa que a galera fala, assim, muito hoje em dia, sobre as pequenas metas, né, e tal. E, cara, assim, tenta colocar sabe, uma meta impossível de não ser feita. Tipo, sabe assim, você fala assim, não, beleza, eu vou voltar pra casa, sei lá, não sei. Hoje você tá voltando pra casa quantas vezes, assim, sei lá, numa semana você tem quantos dias pra poder tocar hoje? Olha, eu volto geralmente 2 vezes por mês para Uhum, casa. Aí às vezes eu fico, que nem essa última vez eu fiquei 5 dias. 5 dias aqui. Aí eu vou hoje, aí eu só volto dia 6. Tipo, eu sim. fico 10 dias pra lá. Aí eu vou É, conseguir pegar um pouquinho mais. tenta organizar sempre nessas oportunidades que você tem de dias ali que você está podendo pegar, né, nos dias livres. Cara, não precisa estudar, não, só vou estudar se eu conseguir estudar 3 horas hoje. Cara, não precisa, assim, pega o mínimo possível, mas para pegar, sabe assim. Então, eu vou pegar aqui pelo menos 30 minutos. Às vezes a Uhum. pessoa fala assim, não, mas 30 minutos é muito pra... Cara, pega 20 então. Não, não tenho... Cara, pega 5 minutos, que seja, cara. Sabe, Sim, metas ridículas. Que são metas assim que é impossível você não cumprir, sabe? Porque aí quando você começa, por exemplo, você fala assim, não, eu quero ler um livro. Aí você fala, pô, mas eu nem sou de ler, não tenho o costume de pegar tal assim. Cara, coloca uma meta assim de ler uma página por dia. Você consegue ler uma página por dia. Aí você senta lá, cara, uma página vai levar 2 minutos para você ler. Aí você lê uma página, acabou aquela página, fecha o livro, guarda. Só. Aí você vai fazer isso por uma semana, aí você vai ver, cara, pô, dá para ler mais do que uma página, sabe? Não precisa ser só uma página. Aí você fala, vou começar a pegar mais. Então, às vezes, por pegar tanto tempo, isso pode acabar desmotivando um pouco, sabe? Então, tenta assim falar assim, não, eu vou pegar pelo menos 30 minutos.
E aí começa, sabe, a fazer 30 minutos, mas 30 minutos direitinho, assim, bem organizadinho do que você tá fazendo, focado, sem ficar ali pegando o celular, vendo Instagram no meio e tal, assim, não, 30 minutos focado no que eu tô fazendo aqui, com o conteúdo do curso certinho, nem que seja 30 minutos hoje, 30 minutos amanhã e depois vou ficar 10 dias sem tocar. Mas tá bom, pega pelo menos o mínimo nesses dias, para não ficar sem pegar. E aí você Uhum. coloca assim na sua cabeça assim, sempre que eu tiver um dia livre, eu vou tocar. Nem que seja 30 minutos. E aí você toca os 30 minutos, pelo menos, né? Estudando e tal. Se tiver mais tempo ali, se você tocou os 30 minutos, estudou, fez as coisas, fala, pô, dá pra estudar mais hoje e tal, não tô apertado aqui e tal. Aí pega mais, realmente. Ah, vou dar uma descansadinha. Inclusive é até bom isso, né? De colocar uma pausa no meio, não fazer diretão. Então, faz ali 30 minutos, né? E aí dá uma pausa, dá uns 10 minutos ali e tal, pra você fazer outra coisa, vai tomar um café, vai ver o Instagram, beleza, vai fazer outra coisa. Aí depois volta de novo, mais 30 minutos. Aí, opa, mais 30 minutos, mais focado, sem mexer no celular, sem fazer outra coisa. E aí, só nisso daí, estudou já uma hora, sabe? E uma hora muito melhor aproveitada do que fazer diretão, porque muitas vezes fazendo diretão a gente acaba assim, sabe? A mente fica como fica vagando, né? Verdade. Então tenta organizar para nos dias que você tem possibilidade, realmente estudar focado, mesmo que seja menos tempo, né? Uhum. Tá certo. Beleza. E o que você acha, assim, vendo hoje com a sua experiência com o violino e tudo mais, o que você acha que uma pessoa que está começando precisa, assim, pensar sobre violino? Olha, uma pessoa que está começando, primeira coisa é que vai demorar, né? Que vai demorar. O aprendizado é longo, né? É longo. Ela tem que ter resiliência, né? Ter resiliência para ir até o fim. Para quem está começando hoje, num primeiro contato, né? O violino tem que ter bastante resiliência. Então, às vezes as pessoas acham, né, que vão começar a aprender e aí ah, não, daqui 2 meses tô tocando tudo, né? E daqui 2 meses você não tá nem conseguindo fazer ainda um som minimamente decente ainda, né? Verdade, verdade, verdade. Eu era assim quando eu comecei também. Foi assim. Peguei o violino tudo arranhado, feio, quase não saía som. Eu falei, mas não sai som. Mas peraí, tem que. Deu, primeiro, ai, deu pra eu saber passar. Não, todo mundo sofre com isso no começo. E você acha que, por exemplo, que esse contato com o violino, que de certa forma te fez ter essa resiliência com o violino, né? Dedicação ali, de, pô, eu sei que vai levar um pouco mais de tempo, mas estou indo aqui, estou fazendo. Você acha que isso influenciou alguma coisa na sua vida, no pessoal, para outras coisas, assim? Pra tudo, hein, Arthur? Pra tudo, pra tudo. Você aprende a ter mais paciência, né? Com as coisas. Você aprende que nem tudo acontece no tempo, no hoje, né? No já. A gente, ser humano, a gente quer tudo para amanhã, né? Que aconteça tudo rápido, né? Mas a gente aprende que é tudo com o passar do tempo vai acontecendo, vai se encaixando as coisas, vai dando certo. É a mesma coisa do violino. É com o tempo, tempo. Sim. E não ficar parado, né? Porque ficar E parado não não, adianta nada, né? Às vezes a verdade, pessoa fala assim, nossa, mas vai levar tanto tempo assim para eu tocar violino, sei lá, vou ter que ficar estudando 3 anos para tocar assim uma música razoavelmente bonita. Mas os 3 anos vão passar do mesmo jeito. Se você vai, fizer ou não fizer, os 3 anos vão passar. E aí, verdade. cara, e 3 anos passa assim, né? Aí quando Uhum. você vê, passou os anos e você tá do mesmo jeito, sem tocar violino, sem aprender direito, sem fazendo aquele mesmo som ruim, aquela mesma coisa, porque você não fez decente, né, o negócio, né? Verdade, Arthur. Verdade. Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada
cada 2 semanas para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então, vai lá, faz a sua inscrição no site, eu deixei aqui embaixo também na descrição, para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa, de uma vez por todas. Não, Verdade. beleza, Will. Então bora lá, vamos agora pra ouvir você tocando, quero ver como que tá as coisas. O que que você vai tocar pra nós aí? O que que você... Eu não sei, Arthur, eu não preparei nada. Eu, na verdade, deixo pra você, tipo, Não, ter alguma. pode escolher, pode ficar à vontade, assim. Não sei o que que você viu dos últimos tempos do curso, ou mas pode ser coisas fora do curso, pode ser uma música, pode ser um hino, pode ser um concerto, pode ser uma peça, qualquer coisa. É só para realmente pra gente trabalhar uma parte um pouco mais técnica, um pouco mais musical, tal, e ver alguns detalhes assim. Então, você que manda, não precisa ser um repertório específico, uma coisa específica. Deixa eu ver alguma coisa do curso, Arthur. Do curso. Ah, uma música aqui do Legato aqui. Deixa Beleza, eu. pode ser. 30. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Beleza. A gente muda, né? A pegada, do jeito que pega o arco, tudo. Sim. A gente aprende, né? A gente aprende. Bora Deixa eu ver lá. aqui. Boa, boa. Beleza. Deixa eu pegar o meu violino aqui também para falar de algumas coisas. Essa música, quando a gente ouve, a primeira coisa que a gente tem que pensar, além, obviamente, né, das técnicas lá, beleza, é para Uhum. trabalhar o legato e tal, né? É um tipo de música que, na verdade, é um exercício, né? Mas é um exercício musical, né? Então não pode ser só nota, né? Nota e ritmo, né? Ah, Então tem que realmente pensar como uma música, não é uma música conhecida, né? Não é, sei lá, minueto lá de sei lá quem, mas é uma melodia. Quando você ouve essa melodia, ela é mais feliz ou é mais triste? é pra ser mais feliz, né? Porque ela é andante. A velocidade dela é andante, beleza. Mas ouvindo essa música, ó, deixa eu, Ah, ela é em Fá maior. ó, ouve aí, ouve e pensa o que você sente. Você sente que é mais feliz ou é mais triste, ó? Mais triste, mais Mais triste. triste, né? Vai mais pro Sei. lado triste do que pro lado feliz. Sim, verdade. Então, quando a gente vê uma música assim, primeira coisa que a gente tem. Ah, deixa eu abrir aqui a partitura dela. Primeira coisa que a gente tem que pensar,
que, na verdade, aqui, né, quando a gente olha aqui, cadê meu lapisinho aqui, lápis? Aqui, quando a gente olha aqui em cima, tem um sustenido. Ah, um sustenido significa que tem o Fá sustenido, então tem que, na regra, né, da tonalidade, tem que pensar uma nota acima do último sustenido, quando é tonalidade maior, então Sol maior. Mas ela não está em Sol maior. Na verdade, ela está, se você olhar lá na último acorde, entrega isso, inclusive, que tem Mi, Sol, Mi e tal. Então, na verdade, ela está em Mi menor. Tá horrível escrever com o mouse aqui, mas é isso. Ela tá em Mi menor. Sim, Então, quando é uma música menor, já tem essa ideia de ser mais triste. sim, Então, né, quando a gente ouve Mi menor, é um acorde menor. Então, acordes menores tendem a ser mais tristes, né? Então, é primeiro ter essa noção. Ah, beleza. Então, é uma música que a musicalidade dela já vai para esse lado mais triste. Beleza. Agora, o que que a gente tem que pensar? Quando a gente tem essa ideia de uma escala menor, deixa eu tirar ela daqui para ficar maior na tela quando a gente está falando aqui. Quando a gente tem essa ideia de uma escala menor, é muito mais importante os semitons, as distâncias desses semitons, sabe? Porque quando a gente faz uma escala maior, não tem tanto semitom, na verdade, né? Assim, mi, fá, sol, aí só os semitons que a gente está mais acostumado mesmo, segundo, terceiro dedo, tal, dependendo da tonalidade pode ficar em outro lugar. Mas na escala menor, quando a gente faz cada meio tom, você ouve bem o violino aí? Dá para ouvir? Que eu tô com esse sim, escuto microfoninho bem, aqui. escuto bem. Então, cada semitom é muito mais importante do que o tom inteiro. Então, tem que dar até uma exagerada, sabe, no semitom. Então, quando a gente tem essa distância do Fá pro Sol, do Fá sustenido, né, que é Fá sustenido, bem grudadinho mesmo. E depois acontece isso no Dó natural aqui. Então, esse também tem que ser mais junto, sabe? Porque se ele fica separado, aí vai parecer Mi maior. Então, né? Então tem que ficar mais grudado, mais exagerado mesmo, sabe? E o quarto dedo é um pouquinho mais pra frente do que você tá fazendo. Tá quase saindo um mi bemol aí, né? Então, sabe? E essa distância do mi pro dó natural é grande mesmo, sabe assim? Que a gente ouve ela como uma distância longe, né? Tá vendo? Fá sustenido, realmente bem grudadinho com o sol, pra não ficar aquele assim, né? Que não dá a cara, sabe? Não dá a cara de Mi menor. Então tenta grudar mais o semitom realmente para ficar no lugar que tem que ser e aumentar um pouquinho o quarto dedo. Faz só esse comecinho pra gente prestar um pouco mais de atenção nisso. Então bem junto o si e o dó. E aí depois quando faz o mi um pouco mais aberto. Tem que sair o mesmo som daqui, né? Da corda mi, então. Faz esse comecinho pra gente encaixar esses dedos. Mais aberto o quarto dedo, um pouquinho mais no quarto dedo. Um pouquinho mais pra frente? Aham. Aqui, mais ou menos? Confere aí com a Vamos corda lá. do lado, com a corda Mi. Ah, colocar ele junto? É, tem que ser nesse ponto aí, ó. Tem que ser nesse ponto. Esse som. Boa, muito melhor, muito melhor, muito melhor. Que aí agora deu a cara do que a gente quer ouvir. Vai lá, agora de novo do começo pensando nisso e aí pode seguir. Aí mesma coisa aí, ó. Quando a gente vai pro sol, o sol também é bem grudadinho com o segundo, porque é sol natural. Então, usa os dedos como referência, né? Assim, ó, eu tô aqui.
E aí, mantém esse primeiro dedo aqui, e aí vai o segundo e o terceiro juntinho na corda Ré. Né? Mas esse sol tem que ser junto, mais para trás um pouquinho, para ficar junto com o segundo dedo e soar sol natural. Vai lá, de novo. Eita. É o colocar todos os dedos junto, né? Vai É. lá, de novo, de novo. Mais para baixo o sol. Para aí nesse Mas, sol, você pode tocar normal até esse sol, que é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sétima nota. E aí para nesse sol e a gente vai conferir com a corda sol. Então você vai fazer isso aqui, ó. Para no sol e aí confere com a corda sol, ó. Pra achar esse dedo aí. certo. Mais pra trás. Vai pra Pra cá. trás? Mais um pouco ainda. Aí. Tem que chegar Sim? nesse ponto aí, quando chegar nesse Nesse sol. ponto. Bem Tá. grudado com o segundo dedo. Grudado. Não esquece do resto, não esquece do resto. Não esquece de juntar o segundo dedo, aumentar o quarto dedo. Juntar o quarto. Juntar o segundo, aumentar o quarto e depois juntar o terceiro com o segundo. Isso, isso. Não esquece das outras coisas. Vai lá. Tá, pode deixar. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Isso, beleza. Deu uma travada no cérebro aí. É, nossa, travou bastante. É, mas é isso daí que vai fazer a diferença. Sim, Só exato, sabe? juntar. Quando a gente pensa em musicalidade, é isso, sabe? Assim, é a importância que cada distância das notas tem. Porque senão tudo fica, tá ali, o ritmo tá ali, as notas estão ali, mas estão mais ou menos, sabe? Assim, então, a musicalidade vem não só de uma construção musical, mas de fazer as notas realmente com as distâncias que tem que ser precisas, sabe? Principalmente quando a gente fala de uma tonalidade menor, é mais importante juntar o semitom de verdade, sabe? Então tem que ouvir. Agora tocou tudo certo, só não ficou o ritmo É, o ritmo. bonitinho, né? Mas lembrou de tudo. Toda vez que você tocou o dó, você fez juntinho, o mi foi mais aberto, o lá, quando fez o lá também é no mesmo lugar, então um pouquinho mais aberto. Aí o terceiro e o segundo junto no fá, sol. Então ficou, sabe então? Rolou, beleza. Agora, vamos tentar encaixar isso um pouquinho melhor no ritmo. Mesmas coisas. Pode fazer lento, ainda não precisa tocar rápido, igual eu toquei agora. Pode ser mais lento, mas encaixado no ritmo, então. Si, mi, do, si, sol, lá, si, sol, mi, do, si, lá, sol, fá. Vai lá. Mas não esquece das distâncias. Das distâncias, tá? Boa. Segue aí, pode seguir. Opa, o Fá Opa. sustenido, um pouquinho mais aberto. É.
faltou um pouco de ritmo, né? Sim, ali, principalmente ali na terceira linha, né? Que tem essas notas de dois tempos, depois de um. A nota de dois tempos é um pouquinho maior ainda. Si, Fá, Sol, Mi, Do, Si, Sol, Ré, Lá, Si. Então tem que ter, realmente, mesmo sem o metrônomo, a gente precisa dessa pulsação. Então, assim, qual que é o ideal? Estudar bastante com o metrônomo primeiro, né? Organizar, encaixar com ele, para depois, na hora de tocar, manter essa pulsação. Porque não é só as notas e estar afinado, mas que mantém essa pulsação. Porque é quase como se a gente fosse pensar nessa música. Ah, se eu fosse dançar essa música. Não, né, como se dançar, mas sei lá no, né, naqueles salões, com aquela mulher com aqueles vestidos Uhum. abertão, assim, ser de fraque e tal, sabe? Então, agora imagina, né? Se ficar. Sabe, você não tem como dançar se não manter uma pulsação. Então sempre pensa nessa movimento dançante, né? Assim, de eu tenho que manter essa pulsação para ficar com essa cara de música. Então, se não mantiver a pulsação certinha, não dá para dançar. E aí, se não dá para dançar, não é música. Então, realmente tem que pensar nisso, sabe? De manter essa pulsação. Toca de novo, só a primeira linha, pensando nessas distâncias que a gente falou, mas tentando manter essa pulsação, sentindo isso um pouco mais, sabe? De. Vai lá. Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de uma semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso, vai lá no link que está aqui na descrição, né? No comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá. Já para aí, já para aí, já para aí. Todas essas notas têm o mesmo tempo. Si, mi, do, si, sol, lá, si. Não pode ter tempos Uma diferentes. maior que a Mesmo outra, tempo, né? mesma coisa. Vai lá. Certo. Opa, quase Puta, errou no só final. que jogar lá pra trás, lá ele, aí eu falei, ai, joguei Mas ele já lá pra trás. melhorou, não, já melhorou, já melhorou. Assim, se você tivesse pensado, e você vê assim, não é uma coisa que você não sabe fazer. Você sabe fazer, você sabe onde é a distância, é só ser mais rigoroso com isso, sabe? De realmente, pô, eu preciso colocar o dedo junto, preciso colocar mais aberto quando é aberto, sabe? Então, por isso que é importante estudar escalas, essas coisas, né? Que, por exemplo, você viu, Mi menor, beleza. Então, o que que eu faço antes de começar a tocar essa música? Estudar a escala de Mi menor, sabe? É só a sequência normal com Fá sustenido. Então, começa lá no Mi. Sabe, estuda bastante isso, faz terças, arpejos, tal, pode fazer outras coisas. Então essa é uma boa dica. Sempre que for tocar qualquer música que aparecer no curso, sempre fazer a escala Sim, sim, não, ajuda demais, assim, sabe, para colocar os dedos no lugar. Você pode até, de repente, assim, não é bom sempre, mas você pode, assim, metade do tempo ali da preparação, colocar até o afinador ligado e ir dedo por dedo mesmo, sabe, assim, Mi, deu no lugar certo, beleza, aí Fá sustenido. Aí olha no afinador, ficou perto demais, ficou longe demais, tal. Então volta, vai de novo. Beleza. Não fica também aquele negócio assim, sabe? Tipo.
Indo, Porque aí voltando. não adianta nada, você não tá criando referência, você só tá escorregando o dedo e brincando de tiro ao Verdade. alvo, né? Então, não, mas é tira o dedo e vai. Se errou, tira de novo e vai de novo, né? Até acertar realmente. Aí você organizando a escala inteira, vai chegar na primeira vez, tipo, depois você vai poder rever e tal. Aí você vai ver que a primeira vez que você tocou, não tinha nada disso que a gente falou. Não tinha esse pensamento, não tava nem parecendo uma música tão triste até. Porque não tava muito como uma escala menor, tava meio ali, umas notas meio soltas, assim, sabe? Agora não, agora já tá melhor de distâncias, pensamento um pouco mais rítmico, um pouco mais da pulsação. Então é importante, sabe? E só para não deixar sem falar sobre isso, quando a gente tem os finais dessas frases, né? Tipo, são frases, né? São frases musicais. Tipo, ali a primeira, assim, nessa música tá bem claro, né, onde que é o final da frase, que é no final de cada uma das linhas. Sim. Então, ele constrói a frase de uma forma bem didática, né? Então, si, do, si, mi, do, si, sol, lá, si, sol, mi, do, si, lá, sol, fá, sol, fá. Tem até uma fermatinha em cima que você pode dar uma segurada um pouquinho. Sim, sim. Aí retoma. E acaba mais uma frase. Aí recomeça, né? Então, cada um desses momentos de final de frase, tenta organizar. Depois você vai poder também ver isso que você fez e tal. Mas para não acontecer assim, sabe? Que às vezes o final de frase, que é o mais importante, a gente dá menos valor. Então aí fica assim, tipo, por exemplo, essa segunda frase. Isso fica, sabe, dá uma cortada na frase que não era para ser assim. Então, quando a gente está falando, em nenhum momento a gente acaba uma frase de uma forma brusca, sabe? E assim, do nada, assim, né? Quando eu tô falando, sei lá, Oi, tudo bom? Aqui é o Arthur Lawton do Como Tocar Violino. A frase, sabe? Você vê que a frase no final, acaba. Aí, hoje eu vou te contar aqui sobre como estudar fraseado nessas músicas. A frase acaba. Sabe? Em nenhum momento eu faço assim, hoje eu vou te ensinar aqui como tocar as frases nessas músicas. Música! Sabe? Porque não é assim, Entendi. não é o final da frase assim. Sempre as frases à cabeça, a gente aprende, né, intuitivamente quando começa a falar e tudo mais, né? Mas os finais de frases são finais de verdade. Então, na hora de passar isso para o violino, tenta sempre construir esse final de frase também. Então, a gente tem lá no final, tipo, sol, fá, mi. Tá vendo? Meio que acabou o som bem Acabou o devagar. som, eu acabei a frase tem que acabar. Ela não pode ficar lá assim, né? Isso não foi um final de frase, isso foi um negócio muito doido. Então, tenta não tirar tanto o arco da corda e realmente perder um pouco da velocidade, um pouco da pressão para fazer esse efeito de finalizar a frase, né? Mas sem perder o ritmo, né? Então, mesma coisa. A nota acaba, tem que acabar. Não pode ficar Uhum. lá. Foi meio que diminuindo o tom até acabar, até sumir ele, né? Exato, exato. Foi. E na maioria das vezes a pessoa faz o contrário. Que é, assim, vou exagerar, né? Não é o que você fez um pouquinho disso. Mas na maioria das vezes as pessoas fazem ao contrário, aí acaba assim, né? Tipo, e na maioria das pessoas só pensam nisso no final da música, não pensa que existem frases no meio. Mas em toda vez existe frase em todos os lugares, né? Então é igual um texto. O texto não tem só o ponto final lá no final. Ele tem várias frases, né? Então a mesma coisa. Sim. Então às vezes as pessoas acabam a música assim. E acaba Então, isso. E não é assim, não é assim é não. foda. Ainda mais uma música dessa, né? Que é uma música mais sentimental, sabe? Um negócio mais triste e tal. Então não faz sentido acabar cedo. Até faz sentido se você, sei lá, vai pensar. Sabe, se você vai assistir um concerto e ver uma sinfonia lá, tal, e aí o final do concerto é tipo assim. Aí beleza. Que aí você tá lá no final de uma sinfonia, pá, mas que é pra ser assim, enérgico e tudo mais e tal. Mas não é assim nas músicas normais.
Tipo, ninguém acaba Sim. assim uma música, né? É, sei lá, Imagine now the people waiting for today. Ninguém acaba, Imagine now the people. Sabe? Ninguém faz isso. Né? Então não pode fazer dessa forma no violino, a não ser que seja realmente uma música muito específica que peça isso no final, né? Que tem lá um crescendo, um negócio assim e tal, aí beleza. Mas se não tem, é o contrário, sempre. Sempre pensar no final de frase. Então, construir isso, né? Então, é aquilo que a gente falou lá no começo. É um exercício, beleza. Tem distância dos dedos, tem legato, tem ritmo, pulsação, etc. Pá, mas, além de ser um exercício, é uma musiquinha também. Então, é encaixar isso como música. Música não é só nota e ritmo, né? Tem que pensar nessas frases e tudo mais. Então, sabe, assim, acho que o grande negócio hoje é, assim, você sabe, mas ainda não está pensando tão refinadamente, sabe? Assim, você sabe fazer, mas não está tão buscando esses detalhes que tem. Então, acho que agora é o momento, sabe? De buscar mais detalhes, de ir atrás, sabe? Ah, o semitom é semitom mesmo, juntinho. O dedo que é aberto de verdade, sabe? Assim, afinar melhor os dedos, pensar na pulsação, trabalhar mais com o metrônomo, trabalhar um pouco mais lento para ficar mais estruturado, né? E pensar nessa estrutura musical. Isso vai ajudar em tudo, né? Então, seja para tocar uma musiquinha assim, para tocar um exercício, mas para tocar hino da igreja também, tudo. Né? Óbvio que os hinos também são todos um monte de frases. Então, não adianta nada você ir lá. É porque assim, é difícil, eu sei como é também tocar na igreja, que muitas vezes aí tem lá, sei lá, 20 violinos tocando e todo mundo só tá querendo tocar mais forte. Todo mundo só quer aparecer, que só quer, não que quer se aparecer, mas só, assim, quer ouvir o seu som. Porque às vezes é difícil ouvir o seu som. Às vezes tem lá, sei lá, eu não sei como que é lá na sua e tal, mas às vezes tem, sei lá, 5 violinos, 10 trompete, 18 sax, e aí é um puta barulhão, e assim, Os detalhes aparecem mais, né? o violino tá lá, assim, tipo, perdido no meio, sabe? Então, assim, você tá com um monte de gente do seu lado, a igreja já naturalmente também, normalmente tem o teto mais alto, aquele som que se mistura mais, e aí você só quer se ouvir, só que aí nessa de só querer se ouvir, você começa a tocar assim, né? E aí fica tudo errado tecnicamente. Verdade. Então, nessa de querer só ficar se ouvindo, por isso que isso não acontece numa orquestra profissional, porque a gente sabe tudo que tem que ser feito, mesmo que a gente não se ouça. Na verdade, muitas vezes a gente toca e o ideal é sempre ouvir o outro, não você. Então, o ideal sempre é você, tipo assim, se tem lá um solo no meio de um concerto tal, que é, sei lá, da clarineta. Você tem que ouvir a clarineta. Se você não está ouvindo, quer dizer que você está tocando alto demais. Então, mas óbvio que esse é um pensamento mais de uma orquestra profissional, de ter realmente ali um contexto e tudo mais, né? Mas é importante sempre buscar isso, buscar não perder esse pensamento mais refinado tecnicamente, só porque precisa tocar. Então, não, realmente tocar, mas pensando sempre em tudo isso, que vai te ajudar muito mais, né? Então, é importante manter a quantidade. Ah, inclusive é isso também, de usar um pouco mais, né? A região inferior do arco, assim, tal. Quase sempre você tá ficando sempre daqui para cima. E aí quase não vem pro talão de verdade, sabe? Então, usa mais esse espaço, principalmente no exercício assim, é o arco inteiro, o tempo inteiro, né? É isso que dá essa qualidade sonora. É realmente pensar na distribuição de arco, no peso e tudo mais, e além dessas coisas que a gente falou, né, de refinar as distâncias, ser mais um pouquinho mais exigente, né, assim, com isso. Tipo, não tô falando que você não tá sendo, mas porque assim, você já toca, você sabe fazer, você já sabe fazer. Se você não tivesse sendo, você não saberia fazer. Mas você sabe fazer. É que às vezes a gente vai ali tocando, repetindo, fazendo tudo ali e tal, e aí meio que vai deixando umas coisas de lado sem perceber. Então, é só de não deixar isso passar. E aí, realmente fazer, que isso vai te dar mais qualidade mesmo. Bom saber. Bom, obrigado, Arthur. Nossa, essa história que vai ajudando a gente a melhorar, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, desde lá do começo, retomar para estudar um pouco melhor, de realmente Né? pegar com um pouco mais de frequência, dentro das suas possibilidades, obviamente, né? Mas para Sim. realmente pegar, e quando pegar, pegar com essa qualidade.
de pensamento. Não só pegar por pegar. Ah, não, toquei hoje 2 horas. Não, é melhor que seja 30 minutos, mas com esse tipo de pensamento, focado ali, distância, refinamento, musicalidade, escalas para afinar tudo, sabe? Então, assim, é esse que é o estudar mais profundo, né? Então, é organizar isso, né? Mas, assim, bastante cuidado com as distâncias de semitons, quando, com o quarto dedo, para realmente chegar no ponto que tem que chegar. Sempre usa, você viu que a gente usou hoje, né? Alguns momentos, cordas soltas como referências. Então, no quarto dedo, você sempre pode conferir com a próxima corda. E o terceiro dedo, você sempre pode conferir com a corda anterior, que é a mesma. Né? Assim, é uma oitava de diferença, mas é o mesmo som, né? Tipo, sol e sol, né? No terceiro dedo. Ré e ré no terceiro dedo. Lá e lá no terceiro dedo. Então, aproveitar essas referências para estudar a afinação, assim, bonitinha, né? E colocar no lugar. Mas, no geral, é isso, assim. Você tá no caminho, tá tocando, tá funcionando, mas com o nível que você tem, dá para fazer muito melhor. É só mudar um pouquinho, assim, sabe? Ajustar um pouquinho o caminho que você está fazendo. Que é aquele pequeno ajuste, sabe? Às vezes parece tão pouco, fala assim, ah, não, mas é só um negocinho, assim. Mas nesse ponto, às vezes a gente está num ponto que, assim, o caminho está indo por aqui. Se você muda, assim, 2 centímetros para o lado, ainda está muito pouco diferente daquele caminho que você ia seguir. Mas quanto mais tempo você seguir nesse caminho, mais diferente é o caminho no final. Então, quanto mais você focar nesse lado dos detalhes, de refinar um pouquinho, lá na frente vai fazer muita diferença com o que você faria se você não fizesse dessa forma. Então, por isso que é importante. Nossa, muito obrigado, Arthur. Nossa, vai ajudar eu bastante mesmo. Principalmente agora que vou estar conseguindo retomar os estudos, né? Nem que seja, que nem você falou, por meia horinha. Aí vai me ajudar bastante essas dicas que você me deu. Legal, eu. Não, fico feliz aí de fazer parte disso e é que a gente continue evoluindo, né? Não adianta nada evoluir lá nos 3 meses e depois não evoluir mais. Não, tem que continuar evoluindo. Verdade. Então agora é o momento de dar essa refinada técnica mesmo, pensar em mais detalhes. Beleza? Beleza. Muito obrigado, Arthur. Muito Valeu, Will. obrigado Tamo mesmo. junto. Qualquer coisa, aquele mesmo esquemão, só falar comigo lá. Ah, Arthur, tô com uma dúvida, tô fazendo esse exercício, tô tocando isso aqui, o que que você acha, tal? Me manda lá, grava, me manda, tá? Eu assisto mesmo, eu vejo. Todo aluno tem esse contato comigo, então aproveita que tem esse contato para falar realmente. Falar, ó, professor, tô fazendo isso, o que que você acha? Aí eu olho, assisto, tal. Tipo, essas coisas todas, se você mandasse para mim gravado, eu falaria exatamente as mesmas coisas. Porque é o mesmo tipo de avaliação. Seja ao vivo, seja gravado, seja presencial, seja online, seja como for. É violino e aprendizado. Então, independente de como é o tipo da aula, ou como é a forma de contato, é a mesma coisa. Então aproveita, sabe? Se você tivesse gravado, se eu ia mandar um áudio, eu falar, ó, isso aqui, assim, assim, tal, 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 cuidado com o semitom, papapá. Se precisar, eu mostro também. Às vezes entra no plantão de dúvidas lá, ao vivo, lá, e fala, tá, ah, professor, não entendi aquilo ali e tal. Eu toco, mostro e tal. Então aproveita realmente disso, porque é importante manter isso para evolução mesmo. Tá certo, Arthur. Muito obrigado. Valeu, Nossa, Will. Tamo junto. Qualquer coisa, só falar. vai deixar. Obrigadão, Arthur. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Um abraço.